tudo que você acredita sobre quem você é não é quem você verdadeiramente é. Yuri, que loucura é essa? O que você tá falando? Vem cá, senta aqui. Eu vou te explicar. É o seguinte, se você entender os 3 níveis da sua identidade, você vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Seja ela no corpo, na alma ou no espírito. Então presta atenção, assiste esse vídeo até o final, que se essa chave virar na sua vida vai ser transformada de uma vez por todas. É o seguinte, se você sair nas ruas e perguntar para as pessoas sobre qualquer coisa da vida, as pessoas sabem responder tudo. Mas se você chegar para essas mesmas pessoas e perguntar para elas quem vocês são, a maioria das pessoas não sabem responder. Por quê? Porque nós fomos conduzidos, ensinados a aprendermos sobre todas as coisas, menos sobre quem nós verdadeiramente somos. Por quê? Porque o propósito do diabo não é destruir ou arrancar as coisas que você tem, mas é destruir quem você é. Por quê? Porque se ele arranca tudo aquilo que você tem, mas você tem identidade, você constrói tudo de novo. Agora, se ele destrói a sua identidade, ou seja, se você não tem uma clareza de quem você verdadeiramente é, como é que você vai construir tudo de novo? Se você vai se sentir incapaz, uma pessoa insegura, uma pessoa que tem problema com rejeição, como é que você, com toda essa deturpação da sua identidade, vai acreditar que você consegue alguma coisa? Só que quando as pessoas falam, você pode ser o que você quiser, essa é uma fala luciferana. Por quê? Porque ser o que você quiser ser, essa é uma liberdade sua e um direito seu. Só que isso vai te tirar da onde Deus te fez para ser. E quando o diabo te tira do lugar que Deus te criou para ser, pronto, ele ganhou o jogo. Porque ele não está preocupado em tirar as coisas que você tem, ele está preocupado em destruir quem você é. Porque destruindo quem você é, ele arranca consequentemente tudo aquilo que você tem. Mas se ele foca em arrancar as coisas que você tem, você com identidade plena, você constrói tudo de novo, porque você tem clareza de quem você é. Então, qual que é o primeiro nível da nossa identidade? O primeiro nível é a ignorância. Se você perguntar para as pessoas quem elas são, elas não sabem nada sobre elas. Uma vez eu estava tomando um café com uma pessoa, e aí eu falei, cara, me fala um pouco sobre quem você é. E aí, sabe o que aconteceu? A pessoa começou a falar um monte de coisa, de tudo aquilo que ela fazia, mas nada de quem ela era. E esse é o grande problema. As pessoas se denominam pelos títulos que elas têm. Por quê? Porque o título que ela tem traz valor sobre quem ela é. Só que se ela perde o título que ela tem, cadê o valor sobre ela? Não tem. Ou seja, o valor dela está condicionado a um título, a uma faculdade. Ou seja, se não tem o título, não é ninguém. Mas se tem o título, você é uma pessoa muito importante. É por isso que quando você pergunta para as pessoas sobre quem elas são, elas falam, sou advogado, sou engenheiro, eu sou doutor, sou médico. As pessoas começam a se intitular e se definir sobre algo que elas fazem, sobre um título. Só que você tem que anotar uma chave poderosa para você mudar a sua vida. Quem tem nome forte não precisa de títulos. Jesus, em toda a história da humanidade, ele não é lembrado e não é conhecido porque ele era o maior carpinteiro do universo. Não. Jesus é lembrado por aquilo que ele é e por todas as coisas que ele fez, porque aquilo que ele fez é consequência daquilo que ele é. Quando Jesus foi trazer a revelação da identidade de Pedro, Jesus não falou, você é o maior pescador do Ocidente. Não, Jesus disse, e tu és Pedro. Por quê? Porque quem tem nome forte não precisa de títulos, não precisa de uma fachada, eu sou doutor, eu sou engenheiro, eu sou empresário, nada disso. Até porque todas as vezes que você coloca a sua identidade nas coisas e nos títulos que você carrega, logo você está colocando a sua identidade sobre a areia. Se você sai dessa profissão, o que acontece com você? Você entra em crise. Se essa profissão deixa de existir, o que acontece com você? Você tem um infarto, você morre. Por quê? Porque quando você se denomina como um título, quando aquela profissão acaba, o que acontece com você?
você acaba juntamente com a profissão. Então você deixa de existir, você não tem mais valor. Por isso que tudo aquilo que você passou a sua vida inteira acreditando sobre quem você é, não é quem você verdadeiramente é. E aí quando nós vamos para o nível 2 da identidade, esse nível 2, a maioria dos crentes sabem dizer. Aí você pergunta para as pessoas, quem vocês são? As pessoas que estão no nível 2, que são provavelmente a maioria dos crentes, elas falam, eu sou filho amado, eu sou imagem e semelhança de Deus. Só que somente saber isso, sem ter uma transformação poderosa interior, isso não vai mudar nada na sua vida. Por quê? Certo dia, eu estava na escola de um amigo meu, e aí estava no tempo do intervalo, um aluno chegou para ele e falou assim, cara, e aquilo que você queria me falar sobre identidade? Aí o meu amigo falou assim, cara, você tá no dia certo, porque esse cara aqui vai te contar tudo sobre identidade e propósito. Aí o cara chegou para conversar comigo e ele falou assim, Yuri, é o seguinte, eu já aprendi que eu sou filho amado, que eu sou imagem e semelhança, e não sei mais o que, só que eu ainda tenho medo, eu ainda sou inseguro, e parece que isso não muda nada na minha vida. Eu dei risada, né, não dele, mas para ele, e eu falei assim, cara, com certeza não muda nada você dizer um título sobre você. Porque se a imagem e semelhança de Deus não é apenas ser semelhante nas características físicas, mas no intelecto e no comportamento. Tudo aquilo que Deus é, eu preciso ser semelhante a Ele. Eu preciso ser um espelho de quem Ele é. Só que para isso eu preciso me desprender de tudo aquilo que eu não sou. Então, só entender que você é imagem e semelhança de Deus não vai mudar nada na sua vida. Por quê? Porque você ainda está condicionado a tudo aquilo que te aconteceu. E enquanto você não sair do nível de curiosidade, só saber que é a imagem e semelhança de Deus, que é filho amado, já é muito bom, porque você saiu do nível de ignorância e foi para o nível 2, que é o curioso. Você descobriu que você é a imagem e semelhança de Deus. Só que se você não for para o nível 3, a sua vida vai continuar sendo uma merda. Porque o que é o nível 3? O nível 3 é a revelação, a manifestação plena de quem você verdadeiramente é. O que é isso? É quando Deus te mostra tudo aquilo que você não é. Yuri, que conversa de louco é essa? Eu vou te explicar. Quando você olha para um bebê, você vai ver que um bebê, ele nasce sem medo de cachorro, sem medo de bichos, de cobras, de absolutamente nada. Inclusive teve um cientista que ele fez um estudo onde ele colocou cobras, já estava habituada a conviver com os seres humanos. E aí o que aconteceu? As crianças, elas brincavam com a cobra e não tinha zero medo. Só que quando os pais olhavam para a cobra e transmitiam um sentimento de medo, a criança, quando olhava para a mãe, ficava assustada, ficava com medo e começava a chorar. Então a criança, ela não nasce com medo, ela não nasce com insegurança, nem com incapacidade, nem com problema de rejeição, nem com nada do que você possa imaginar. A criança nasce com a essência pura, com a essência plena, aquilo que ela verdadeiramente é. Só que o que acontece? Os traumas que nós vamos vivenciando desde o nosso nascimento até a nossa fase adulta ou a nossa fase atual, nós vamos colecionando traumas. E a partir desses traumas, nós vamos criando um personagem para nos proteger. Por isso que tudo aquilo que você pensa que você é, não é quem você verdadeiramente é. Você é um personagem falso, que foi criado a partir dos seus traumas. Então, por exemplo, a pessoa que é vítima, ela não é vítima porque ela simplesmente quer ser vítima. Ela é vítima porque ser vítima tem uma utilidade na vida dela. Ela usa o vitimismo como uma forma de se proteger do trauma que ela vivenciou lá atrás. Então, por exemplo, tem uma pessoa conhecida que ela não para em trabalho nenhum. E nesse trabalho ela sempre fica tendo uns problemas. E sempre que acontecem esses problemas, ela se faz de vítima, de coitadinha,
E a família dela inteira para ouvir, para dar atenção para ela. E ela sempre cria esse cenário de problema de tempos em tempos. Por quê? Porque é a forma que ela encontrou de ter a atenção dos pais. Porque foi o que ela não recebeu. Então ela precisa se vestir de vítima, ou seja, criar esse personagem para ter a atenção dos pais. Teve um tempo atrás que eu tive praticamente uma crise comigo mesmo. Eu estava andando num shopping, né, com a minha mãe, com a minha esposa. E aí, cara, eu tive praticamente uma crise lá. Eu olhava para as pessoas e eu não conseguia enxergar elas como elas são. Eu conseguia somente enxergar o que estava por detrás das pessoas. Porque todas essas pessoas que você vê por aí, elas não são quem elas verdadeiramente são. Elas são personagens criados a partir dos traumas que elas viveram. Então, por exemplo, quando você olha para uma mulher, principalmente, cabelo raspado ou muito curto, essa pessoa provavelmente tem um problema com o pai ou com a mãe. Ela se vestiu daquela forma, ela criou aquele personagem como uma forma de se proteger. Aquelas pessoas que você vê cheio de tatuagem, aí alagador, piercing, não sei no que, tal, uma manifestação de rebeldia, aquilo é um grito de socorro. Eu falo por mim mesmo. Eu gritava sem abrir a boca. Como? Com o personagem que eu criei para ter a atenção dos meus pais. Então eu me vesti de rebeldia. Eu fiz de tudo para chamar a atenção deles. Só que os meus pais não ouviram o meu grito de socorro. Sempre que você vê toda pessoa que se acha o fodão, o malandrão, o bandidão, essa pessoa só tem problema com o pai dela. Porque se ele resolve o problema com o pai dele, acabou o problema. As pessoas, elas precisam vestir esse personagem do malandrão, do bandidão, do mano. Para quê? Para ela compensar a insegurança que ela carrega, que é muito grande. Talvez por uma ausência paterna, por ausência materna, por um abuso, por rejeição, por abandono dos pais. Então ela cria esse personagem para se proteger. Por isso que a maioria das pessoas, elas não são quem elas verdadeiramente são. Tem pessoas que vestem o personagem de bonzinho para quê? Para não ser rejeitado. Então eu preciso ser o bonzinho, aquele que faz tudo por todo mundo, aquele que vive se desagradando para ajudar todo mundo. Essa é a pessoa que precisou vestir o personagem do bonzinho para não sofrer mais uma vez a dor da separação, da rejeição, do abandono. Então eu preciso ser bom com todo mundo. Nem que eu tenha que quebrar meus princípios e valores, mas eu preciso agradar todo mundo. Eu odeio confronto, eu odeio discussão com qualquer pessoa. Eu sou a paz que excede todo entendimento. A pessoa, ela repudia tudo. Às vezes confronto vai ser necessário. Por quê? Porque confronto gera crescimento. Existe uma diferença de confronto e de afronta. Afrontar é atacar a pessoa, confrontar é resolver o problema. Uma vez, uma pessoa bem próxima, ela pediu para Samara, minha esposa, tirar um carro do nome dela. E a Samara, ela tinha um problema de vestir esse personagem do bonzinho, porque ela tinha problema com rejeição. E uma história bem louca aí. Mas aí o que aconteceu? Essa pessoa mandou mensagem pedindo para ela e ela veio mandar mensagem para mim. Eu só falei assim para ela: você sabe que se você tomar essa decisão, você vai arrumar problema para você, problema para o seu casamento, problemas futuros, e você ainda vai estar quebrando um princípio bíblico. Porque a palavra fala assim, ó, não empreste para ninguém, mas se emprestar, já empreste como se você estivesse dando. Por quê? Porque a palavra também vai dizer que Deus, ele odeia contrito entre os irmãos. Então, se for para emprestar, já empresta dando. Não espere de volta. E aí, depois de ter falado tudo isso para ela, ela entendeu, só que passou alguns dias, ela falou, ai, aquilo lá ainda tá me incomodando, eu sinto que eu deveria ajudar aquela pessoa. Aí eu falei assim para ela, mesmo trazendo prejuízo para você, mesmo trazendo prejuízo para o seu casamento, mesmo trazendo prejuízos futuros, mesmo quebrando um princípio, você deveria fazer? Sabe qual que é o problema? O problema é que você quer ser boazinha demais porque você tem medo de ser rejeitada. Na realidade, você nem quer fazer. Você só quer
pagar essa dívida emocional que você deve para aquela pessoa. Você tem que ser grato pelas pessoas, mas você não pode fazer coisas por elas que vai prejudicar você. Porque isso aí, senão isso não é ajuda, é uma desgraça. Então, enquanto nós vivemos nesse personagem, tudo que nós fazemos, tudo que nós criamos é somente desgraças, destruição e problemas. Se você está tendo muitos problemas na sua vida e a sua vida não está como você deseja, é porque você tem problema nos seus 3 níveis de identidade. Por quê? Porque você está preso a um personagem que você criou para se proteger. Você carrega a síndrome de Lúcifer. Você quer ser uma coisa que você não é. E todas as vezes que nós queremos ser algo que nós não fomos criados para ser, o que nós vamos fazer? Nós só vamos criar caos. Porque a partir do momento que Lúcifer saiu do papel que Deus fez ele para ser e foi querer entrar num lugar que Deus não tinha chamado ele para ser e para fazer, a partir dali ele criou todos os problemas que existem no mundo. Então, quando nós vivemos a partir desse personagem falso que nós criamos para nos proteger, você vai se relacionar com a pessoa errada, você vai se casar com a pessoa errada, você vai tomar as piores decisões na sua vida. Você vai criar um caos. Por quê? Porque todas as suas decisões, todos os direcionamentos da sua vida partem do seu falso personagem. Então, enquanto você não se desprender de todo esse engano, de toda essa mentira, você só vai continuar criando problema. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessarmos esse nível de identidade que Deus nos deu. Então, onde está o segredo? O segredo está em se desprender de tudo aquilo que nós não somos. Porque nós não somos todas essas coisas. Nós nos tornamos assim. Nós criamos esse personagem falso que o diabo imputou sobre nós. Em Gênesis 12, o Senhor diz para Abraão, Abraão, lech lechá. Essa palavra no original significa saia para ti mesmo, caia para dentro de si. Qual que é o grande problema? O problema é que as pessoas caem para fora de si. Elas sabem tudo sobre muita coisa, mas não sabem nada sobre elas. Eu não sei quantos anos você tem. Se é 20 anos, você convive 20 anos com você e não sabe nada sobre você. Essa é a pior coisa da vida. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos parte de quem nós somos. Tudo aquilo que nós temos parte daquilo que nós fazemos. Só que aquilo que nós fazemos parte de quem nós somos. Em 2 Coríntios 3,18 vai dizer assim, mas com o rosto descoberto, contemplamos como um espelho a glória de Deus e somos transformados de glória em glória. O que significa o rosto descoberto? Significa a nossa essência plena, a nossa verdadeira identidade, sem condicionamento, sem máscaras. Por que a maioria das pessoas não tem o rosto descoberto? Porque elas estão vestidas de máscaras, de personagens, de tudo aquilo que elas não são. Então as pessoas estão vestidas com a incapacidade, com a rejeição, com a insegurança, com a dependência emocional, com o orgulho, com o ego, com a vaidade e com um monte de outras coisas. Por isso que com todos esses personagens, com todo esse condicionamento, você não consegue refletir Deus no céu para a terra. Por quê? Porque você não está livre como espelho, sua face não está descoberta, sua face está condicionada a um personagem que você criou para se proteger. Então somente quando nós nos desprendermos de todas essas máscaras, da rejeição, do orgulho, da soberba, da insegurança, da dependência emocional e de tudo aquilo que nós não somos, o que sobra? Somente o rosto descoberto. E com o rosto descoberto, nós refletimos como um espelho a glória de Deus na terra. Por isso que ser imagem e semelhança de Deus não é só semelhante nas características físicas, mas no intelecto e no comportamento. Ser imagem e semelhança de Deus é ser um reflexo de tudo aquilo que Deus é. Se Ele é amor, você tem que ter amor na terra. Se Ele é luz, você tem que ser a luz na terra. Se Ele é um sal, você também tem que ser sal na terra. Tudo aquilo que Deus é, nós temos que ser um espelho, porque assim nós refletimos a imagem de quem Deus verdadeiramente é. Só que a palavra também vai dizer que é de glória em glória. Então, resolva primeiro a um, depois a outra.
se desprenda de todas as coisas. Só que para isso, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar parar de ver utilidade em ser vítima, em ser a coitadinha, em ser orgulhoso, em ser o inseguro, o incapaz, porque enquanto isso tem utilidade na sua vida, você vai continuar com esse personagem, mas a partir do momento que não tem mais utilidade, isso já não te serve mais. O que é ter utilidade? É quando eu preciso ser vítima para poder ter a atenção que eu nunca tive. Não, você não precisa ser vítima para ter a atenção que você teve. Você só precisa curar as suas feridas. E aí, consequentemente, as pessoas vão te amar. Não por essa busca incessante, por essa carência, por essa falta, mas por quem você verdadeiramente é. Então, quando você arrancar as utilidades, você vai se despindo de todos esses personagens que você criou para se proteger. Tudo isso inconscientemente. Em Romanos 12:2, a palavra fala assim, ó, sejai-vos transformados pela renovação da vossa mente. A palavra renovação no original significa trazer à essência aquilo que sempre foi. Essa para mim foi a maior chave de todas. Como assim trazer à essência aquilo que sempre foi? Ou seja, se eu preciso trazer novamente à essência aquilo que sempre foi, é porque eu não sou a essência que eu deveria ser. Por que não sou? Porque estou condicionado a um monte de coisa que eu não sou. Ou seja, do monte de máscaras, do monte de personagem que eu vesti. E o que nós devemos fazer para isso? Nós precisamos nos desprender. E e isso acontece por onde? Através da renovação da nossa mente. Através de uma transformação pessoal. Quando isso acontece é que eu posso experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Sem isso, você jamais vai poder experimentar aquilo que Deus preparou para você. Por quê? Porque se eu não tenho clareza de que sou filho, logo não posso tomar posse de um herdeiro. Mas a partir do momento que eu me descubro como filho, e não só me descubro, mas vivo como filho, me comporto como filho, eu tomo posse da herança que é minha. Eu tomo posse do reino que Deus me chamou para reinar com Ele. Se você perguntar, Yuri, e quem eu verdadeiramente sou? Cara, tem uma lista. Em Gênesis 2, a palavra fala que nós somos imagem e semelhança e governante. Em Josué 1, nós somos corajosos. Em Mateus 3, nós somos filhos amados. Em Romanos 8, nós somos herdeiros de Deus. Em Lucas 12, nós somos mordomos. Em Mateus 5, nós somos a luz do mundo. Em Mateus 5, somos sais purificadores. Em 2 Coríntios 5, somos embaixadores de Cristo na terra. Em Salmos 24, somos filhos do Deus dos exércitos. Em Romanos 8, somos mais que vencedores. Em João 15, somos amigos de Deus. Em Apocalipse 20, somos reinantes. Em Efésios 1, somos abençoados. Em Filipenses 2, somos fortes em Cristo. E em Mateus 7, somos a árvore boa que dá muitos frutos. Isso tudo é o que você é. Isso tudo é o que você verdadeiramente é. E não aquele monte de coisas que as pessoas disseram sobre você. Então, somente quando nós nos desprendemos de tudo aquilo que nós não somos, é somente aí que nós podemos nos revestir do novo homem. Esse revestir do novo homem é a partir de um processo de transformação que acontece quando nós recebemos a Cristo. Em Efésios 4, 24, a palavra diz para nos revestirmos do novo homem. Nós só podemos nos revestir de coisas novas quando primeiro nos desprendermos das coisas velhas, que são todas as coisas que nós não somos, mas que o diabo imputou em você para que você ficasse cada vez mais distante de tudo aquilo que Deus te fez para ser, de quem você verdadeiramente é. Porque cada vez mais distante de quem você verdadeiramente é, mais distante de todas as coisas que Deus preparou para você viver, inclusive o seu propósito. Fechou? Então, um beijo no seu coração. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Faz um favor,
deixa o like aqui, deixa seu comentário, o que você achou. E lembra que o rio precisa continuar fluindo. Pega esse vídeo, compartilha com 5 pessoas. Da mesma forma que ajudou você, também vai ajudar uma geração. Então espalhe essa mensagem, porque não é sobre nós, é sobre o reino de Deus. Fechou? Tamo junto. É nóis.